Bom dia. Bom dia. Tudo bem com você? Tudo. Tudo. Vamos lá. Tá bom. 27. João César. Beleza. Bora lá. Pode ligar a câmera, por favor. (393) foi a última página que a gente corrigiu. Então, vamos para 394. Bom dia, Vitória. Maria Júlia, Luiz. Bom dia. Bom dia. Então, 394. Página 394, módulo 4, último capítulo nosso aí. Certo? Então, leia a manchete e responda as questões. A África sofre com a falta de energia elétrica. Piores blackouts em anos estão jogando os moradores na escuridão, em vizinhanças pobres e subúrbios ricos. E aí, gente, alguém quer responder essa? Se trata da falta de energia por causa de um blackout? De vários blackouts. Tá. Blackout de energias resultantes de problemas na produção e distribuição de energia elétrica. Essa condição é comum a muitos países africanos e extremamente prejudicial não apenas à população, como também à indústria. Essa é a resposta. Então, quais as consequências? Do que trata a notícia e quais as consequências desse cenário, né? Aí a gente sabe porque é por conta do problema em relação à produção de energia elétrica, porque lá não tem produção suficiente para a demanda, certo? E aí essa condição, ela é comum a muitos países africanos, extremamente prejudicial não apenas à população, como também à indústria. Então, prejudica tanto a população quanto a indústria. Giovana, liga sua câmera, senão eu sou obrigada a te tirar da sala. E aí, gente, todo mundo conseguiu responder direitinho? B. Qual é a principal fonte energética dos países africanos atualmente?
Que fator natural favorece a utilização dessa fonte de energia elétrica? E depende de hidrelétricas e o fator natural são hidrografias, rios e planaltos. Isso mesmo. Grandes bacias hidrográficas, rios e planaltos. João César. Ressaltando, eu não dou nota se você acertou ou errou a questão. Eu dou nota se você participou. Beleza? Então, hidrelétrica. Então, essa fonte é fornecida pela existência de grandes bacias hidrográficas, rios de planalto. E rios de planalto. Oi, Carlos Daniel. Estamos na página 394. Na verdade, passando adiante. Você já perdeu a correção do restante da página. Vamos então para 401. Vocês querem que repita essa última? Não precisa? Então, 401. Nas últimas décadas, a China se tornou uma grande parceira econômica da África. Para o governo chinês, os países africanos representam A. Qual que é a resposta aí, gente? Eu coloquei a B. Importantes fornecedores de produtos industrializados para seu mercado, caracterizando pela ascensão de uma classe média robusta e ávida por esses produtos. No continente africano, vamos ler as outras para poder ver qual que convém mais, né? Mas no continente africano não tem uma classe média em ascensão. Sim, robusta, coisas do tipo. Porque você tem a maior parte da população, na verdade, muito carente. Certo? Muito, muito carente. Então, isso faz com que a população não tenha um poder de compra grande. Certo? Roger, notinha por participação. Vamos lá. Vamos ler a letra A? Aliados estratégicos no contexto da busca por alianças militares e crescentes rivalidades com países da OTAN e a Rússia. Você não tem briga, na verdade, do continente africano se unindo com a China contra a Rússia e a OTAN, não. Ainda mais Rússia e OTAN juntos, gente. Não. Né? A gente tem que lembrar depois da Segunda Guerra Mundial, né, quando você inicia aí a Guerra Fria. Nesse contexto, a gente teria o quê? A OTAN e o Pacto de Varsóvia. Então, OTAN, Estados Unidos e países do leste europeu que são capitalistas, e a Rússia, que era um país socialista, que forma com países socialistas outro pacto que seria, e é o Pacto de Varsóvia, né? Então, eles não têm muita questão de estarem unidos aí nesse sistema, não, tá? E não existe conflitos entre os países africanos, a OTAN e a Rússia. Letra C. Importantes fornecedores de tecnologias de produção por meio de parcerias entre companhias chinesas e africanas. Então, tem fornecedores de tecnologias. A África e a China serem parceiras aí. A África não é fornecedora de tecnologia. A China, sim, é fornecedora de tecnologia, né? Vamos para D? Importantes fornecedores de commodities, minerais e energéticos pelo governo chinês.
aos países africanos que são seus parceiros comerciais. Ops, eu comecei a ler embaixo, gente, foi mal. Importantes fornecedores de commodities minerais e energéticos, além de um mercado consumidor para produtos industrializados. Então, essa D aí. O que acontece? O continente africano ele fornece produtos de matéria-prima e compra produtos industrializados. Aí ele não está especificando se é uma classe médica, uma classe média em ascensão, nem nada do tipo. Simplesmente fornece produtos industrializados. Né? Então, quem consegue comprar, tem o poder de compra, compra. Quem não tem, não. Ok? Gustavo, chegou. Eduardo, você tá com o seu livro aí? Tá certo. Gustavo, Eduardo, Luiz, Roger, Carlos Daniel. Só Ana Beatriz agora que não veio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certinho. Vamos lá. 2, né? Então, a número 1 fica a letra D de dado. Certo? 2. Para atender seus objetivos, que benefícios são oferecidos pelo governo chinês aos países africanos, que são seus parceiros comerciais? A China investe na expansão da infraestrutura de países africanos e constrói estradas, usinas hidrelétricas, ferrovias, complexos portuários e edifícios públicos. Certíssima. Ficou faltando uma coisinha. Que a China empresta a juros mais vantajosos. Empresta dinheiro a juros mais vantajosos. Então, empréstimos a juros mais vantajosos, investimentos em infraestrutura, como na construção de estradas, portos, usinas de energia, ferrovias e assim por diante. Estamos na página 401, módulo 4. Querem que repita essa, gente? Sim? Empréstimos a juros mais vantajosos. Empréstimos a juros mais vantajosos. E investimentos em infraestrutura. Investimentos em infraestrutura, vírgula, como na construção de estradas, vírgula, portos, vírgula, usinas de energia, vírgula, ferrovias, etc. Construção de estradas, portos, usinas de energia, ferrovias, etc. Pronto? Então, vamos lá. 3. Analise o trecho de reportagem. Análise. Onde está o crescimento econômico? Na África subsaariana. Durante os últimos 10 anos, o produto interno bruto dos 11 maiores países subsaarianos aumentou 51%, mais que o dobro dos 23% do mundo e quase 4 vezes os 13% de expansão dos Estados Unidos.
De acordo com o que você aprendeu nesse capítulo, indique quais os resultados do processo descrito na notícia. E aí? E os países da África subsaariana estão crescendo economicamente. Sim. E muitos países já atingiram índice de desenvolvimento médio e apresentam uma classe média em expansão. Então, Carlos Daniel. A África, impulsionada por sua população jovem, vem crescendo rapidamente nas últimas décadas. Ponto. A África, vírgula, impulsionada por uma população jovem, vírgula, vem crescendo rapidamente nas últimas décadas. Ponto. A África, impulsionada por uma população jovem, vem crescendo rapidamente nas últimas décadas. Consequentemente, continuando aí, vírgula, muitos países já atingiram IDH médio e apresentam uma classe média em expansão. Todo mundo terminou? Sim. Eu queria levar uma ressalva a respeito na questão 1. A letra B, ela pode realmente confundir um pouco como sendo verdadeira, e ela é falsa, principalmente, na verdade, pelo início da questão, e não pelo final, como eu tinha falado, simplesmente. A pergunta... Ah, meu Deus do céu. Olha só. A pergunta é: nas últimas décadas, a China se tornou uma grande potência econômica da África. Para o governo chinês, os países africanos representam. Para o governo chinês, o que os países africanos representam? Importantes fornecedores de produtos industrializados? Não, a China não é um importante fornecedor de produtos industrializados. Ele é fornecedor do quê? De matéria-prima. Por isso que não é a B, e sim a letra D. Certo? É pelo início, na verdade, da questão. Então, passamos para a página 402. Questão 4. Alguém pode ler a 4 aí, por favor, gente? Pode ser a Maju. Professora, para ler a questão 4 ou a 4.1? A questão 4.
Nas últimas décadas, muitos países africanos registraram um crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, mas o continente ainda enfrenta sérios problemas socioeconômicos. Considere as seguintes afirmativas sobre a África subsaariana. Isso. Pode continuar? Pode. Enfrenta altos índices de pessoas infectadas pelo vírus HIV e pela malária. Certo. Enfrenta altos índices de pessoas infectadas pelo vírus HIV e pela malária. Isso está certo ou errado, gente? Certo. 2. Sofre limitações no desenvolvimento da produção local, pois está fora das prioridades dos mercados mundiais. Sofre limitações no desenvolvimento da população local. Sofre limitações? Sofre, né, gente? As populações locais sofrem limitações, pois está fora das prioridades dos mercados mundiais. Mercados mundiais, eles estão preocupados com a população local? No continente africano? Não. Eles querem saber de mais lucro, certo? Então, essa daí também está correta. 3. Apresenta o menor índice de conflitos no continente, devido ao respeito às leis internacionais sobre refugiados. Apresenta o menor índice de conflitos no continente, devido ao respeito às leis internacionais sobre refugiados. Isso está certo? Não. Então, essa daí é falsa. Então, qual que é a letra que fica? C. C. Isso mesmo, letra C. 1 e 2 estão corretas. Então, passamos para 5. Reescreva as alternativas ou a alternativa incorreta da questão 4, corrigindo-a. Então, qual que é a alternativa incorreta? A terceira. Certo? Alguém quer responder essa? Eu não sei se está certo, mas eu coloquei assim que apresenta o maior índice de conflitos no continente devido ao desrespeito às leis internacionais sobre refugiados. Certo. Tá certinho. E aqui no livro está um pouquinho diferente, mas é no mesmo sentido. Então, você coloca a alternativa 3, coloca um tracinho, aí você coloca na frente. Apresenta alto índice de conflitos no continente, em razão da grande quantidade de refugiados e da instabilidade política e econômica. Certo? Instabilidade política e econômica. Beleza. Passamos para 6. Quer que repete essa de novo, não? Gente, é 5? Não? De que forma o problema da dívida externa torna-se um ciclo do qual alguns países africanos não conseguem se libertar? Eles não costumam pagar a dívida que cresce e isso impede os investimentos locais. Assim, se eles investirem em melhorias sociais, não conseguem pagar a dívida. Ok. Deixa eu anotar aqui. Giovana. Adquirir empréstimos e se endividar, os países da região passam a arcar com altas taxas de juros. Eles se tornam dependentes de novos empréstimos e grande parte do seu PIB acaba destinado ao pagamento das parcelas da dívida. Tá mais ou menos no mesmo sentido. Né? Vamos? Alguém quer que repete essa? Gustavo, eu vou tirar você da sala. Se você não ligar sua câmera agora.
Não é para deixar a câmera desligada em hipótese nenhuma. Se você deu caganeira e saiu, você deixa a câmera ligada, vai lá no banheiro e volta, por exemplo. Entendeu? Não é para desligar em hipótese nenhuma. Tá certo? Que, né? Então, vamos lá. Ao adquirir empréstimos e se endividar, os países da região passaram a arcar com altas taxas de juros. Eles se tornaram dependentes de novos empréstimos e grande parte do seu PIB acaba destinado ao pagamento das parcelas da dívida. O que acontece se eles virarem e falarem assim, eu não vou mais pagar essa dívida? Problema seu que me emprestou. Tem como fazer isso? Tem como sim, gente. Claro que tem como fazer isso. Mas isso daí gera alguns problemas para o país. Vocês têm ideia de qual? Ou não? Que os outros países não vão querer emprestar ou não vão querer pedir emprestado porque eles podem não devolver depois, tem esse medo. E vão deixar de comprar as matérias-primas da África, assim, ferrando mais ainda o desenvolvimento econômico da África. Exatamente, as duas coisas. Então, os outros países não vão querer emprestar mais nada de dinheiro para esse país e os outros países irão boicotar o que esse país produz. Então, se ele tem matérias-primas que ele tem que exportar, né, ele não vai exportar mais, porque nenhum outro país vai querer fazer comércio com ele. Certo? 7. Marque um X nas afirmações que representam fatores que prejudicam o desenvolvimento econômico africano. Baixo nível de industrialização. Baixo nível Baixa de... integração. A dependência de exportação. Baixa integração econômica e corrupção governamental? Exatamente. Então, nós temos o João César. Cadê o João aqui? João já tinha. E o Eduardo. Beleza. E a Vitória já tinha também. Então, vamos lá. Baixo nível de industrialização. Esse é para marcar o X. E a outra é baixa integração econômica e corrupção governamental. Então, marque um X nas afirmativas que representam fatores que prejudicam o desenvolvimento econômico africano. Baixa integração econômica e corrupção governamental. Isso daí vai prejudicar o desenvolvimento econômico. População envelhecida e mão de obra cara. Não existe isso no continente africano em relação à população envelhecida. Na verdade, a população é muito, muito, muito jovem. Tipo, a expectativa de vida lá, se não me engano, em muitos países é 30, 40 anos. Eles vivem até a cidade, a maior parte das pessoas, e morrem. Né? Então, essa é uma alternativa falsa, ela não atrapalha, porque ela não existe, né? Na verdade. Dependência de exportações de commodities para países desenvolvidos. Dependência de exportações. De commodities para países desenvolvidos. Commodities, ele é o que, na verdade, gente? Eles são fornecedores de commodities minerais e energéticas, né? Então, eles fornecem de exportações de commodities, dependência de exportações de commodities para países desenvolvidos. Então, a dependência de exportar produtos primários. De certa forma, isso daí também está certo. Só que isso daí, ele prejudica o desenvolvimento econômico africano? Não. Acontece o desenvolvimento econômico com essas exportações. Ela não prejudica o desenvolvimento econômico. Deu para entender a diferença?
Então, a segunda, ela está totalmente errada, por isso vocês não vão marcar. E a última, ela está correta, porém, ela não responde à questão. Certo? Então, fica a primeira e a penúltima, que é para marcar o xizinho. Ela está bem confusa mesmo, essa última. Vamos lá para 408. Alguma pessoa saiu da sala. Foi o Roger? Tá aí? Não, né? Roger. Roger sempre sai antes do horário. Ana Beatriz faltou. Gabriele faltou. E o Iago faltou. Certo? Presença. Carlos Daniel, Giovana, Gustavo, João César, Luiz. Luiz está aí ainda, não? Não, né? Luiz também saiu da sala. Roger, que saiu da sala. Vitória e Eduardo. Estão aqui. Então, tá faltando responder o Gustavo. Gustavo, responde algum aí pra gente, vou colocar nota para você. Participação. Questão 1. Lembrando, a terceira nota nossa, que é de tarefa, coisas do tipo, eu colocava algumas atividades na plataforma, não tem atividades na plataforma mais. Nesse quarto... Olha, o Gustavo saiu. Olha que legal, ele ainda fica com falta. Manda responder, a pessoa sai. E ele nem escutou o final. Ele vai com 0 na terceira nota. Porque não tem participação... E quando aparece, não participa. E um monte de falta. E aí é complicado isso, né? Todo mundo, vocês estão sabendo que a terceira nota é participação e presença, né, gente? Todas as questões que eu faço, todos os dias eu faço perguntas, coisas do tipo, eu anoto tudo, exatamente tudo. Se a pessoa não quer responder, eu coloco aqui menuzinho. Se a pessoa respondeu, mesmo que seja errado, mas ela participou, eu coloco maisinho. Se a pessoa falta, ela não tem aquela nota daquele dia, né? Então, vamos lá. Questão 1. De acordo com as projeções das Nações Unidas, o continente africano deverá ter um aumento de 60% da sua população absoluta entre 2010 e 2050. Com a população urbana triplicando no seu período, a respeito da população africana e de sua evolução, podem afirmar que A. Tem surgido no continente um grande número de megacidades, o que é comum em outros continentes da periferia do capitalismo. Isso está verdadeiro ou falso? Alguém quer responder? Vamos ver. Era o Gustavo. Tá falso? Certo. É para marcar verdadeira ou falsa? Verdadeira, né? Podemos afirmar. Eles estão perguntando a respeito, né? Então deve ser a verdadeira. Ele, na verdade, essa questão, essa tá verdadeira. Essa que é a resposta. Vamos entender ela direito? Então, ele está falando que, a pergunta, ele está falando o quê? Que tem aumentado a quantidade de população no continente africano, certo? E essa população, de acordo com as projeções das Nações Unidas, o continente africano deverá ter um aumento de 60% da sua população absoluta. Então, 60% da população do continente africano vai aumentar. Vai aumentar em 60%, certo? Então, de 2010 a 2050. Com a população urbana triplicando no mesmo período, né? No caso, ela vai aumentar muito. A respeito da população africana e de sua evolução, podemos afirmar que, a respeito do continente africano e sua população, tem surgido no continente um grande número de megacidades, o que é comum em outros continentes da periferia do capitalismo.
Então, ou seja, os países subdesenvolvidos têm uma tendência de ter megacidades, ou seja, cidades enormes em que tem um grupo de pessoas gigantescos que vão para essas cidades. Isso está correto, tá? Então, a tendência realmente, e nós vamos observar, por exemplo, o Brasil. O Brasil tem megacidade. Você vai ver São Paulo. Foi ontem que eu estava vendo a respeito, tem 25 milhões. Eu não lembro se é 25 ou é 50. Agora eu perdi 55 milhões de habitantes na região de São Paulo. Então, é muita, muita, muita gente. É muito mais gente do que eu pensava que era, na verdade. Os dados que eu tinha olhado, eu acho que eram bem mais antigos. É, 44 milhões de habitantes, na verdade. A região só de São Paulo, né? É como quase que 44 cidades de Goiânia. Cidade de Goiânia tem 1 milhão de pessoas. Lá em São Paulo tem 44 milhões de pessoas. Claro que Goiânia tem um pouquinho mais, tem 1.300.000 por aí. Tirando os 300 mil, deixando só 1 milhão, seriam 44 cidades de Goiânia, num lugar só, que é a grande São Paulo, certo? Então, é uma tendência realmente. Vamos ler a letra B, por que ela não é? Se tem verificado uma concentração populacional quase sempre em uma cidade, a chamada cidade global. Isso não é verdade, tá? Não existe uma cidade simplesmente chamada cidade global, certo? Ocorreu o intenso fluxo migratório internacional para o continente, partindo de diferentes regiões do planeta. Você não tem um fluxo migratório gigantesco de outros países indo para o continente africano, não. Você tem o contrário. Muita gente do continente africano indo para outros países, tá? A preocupação com o desenvolvimento sustentável tem garantido um crescimento populacional sem grandes impactos ambientais. Falso. Na verdade, a população lá está morrendo de fome à míngua. Então, eles não estão preocupados com degradar o meio ambiente em si. Eles estão preocupados em comer o pãozinho de cada dia. Ok? Então, se a gente for observar, na verdade, todo o planeta Terra, as cidades, os países, na verdade, que têm situações de muita carência, né, de alimento, de condições de vida da população, a população não está muito preocupada em relação ao meio ambiente, em degradação ambiental, em coisas do tipo. Eles estão preocupados em alimentar a sua população, em ter o básico para a população em si, certo? Questão 2. Observe as fotografias a seguir e responda as questões. Então, a letra A, tá? A fotografia 1. Após a apreensão, presas de marfim sendo incineradas por ordem do governo sul-africano. Por que eles estão pegando presa de marfim, que é de elefante, né? No caso, presa de elefante, que é de marfim. É caríssimo isso, e estão colocando fogo em vez de vender, por exemplo. Porque é uma coisa ilegal, então, pela legenda que tá falando que o governo sul-africano mandou eles fazerem isso. Sim. E por que o governo não pegou e vendeu? Porque se ele... Pode falar. É um produto ilícito? Sim, é um produto ilícito. E se eles, por acaso, vendessem, eles estariam incentivando que continuasse tendo a extração das presas do elefante. Certo? Então, isso não é legal. Isso realmente é ilegal. Por isso, eles pegaram e tacaram fogo em tudo. Ok? Você pega produto ilegal, mesmo que isso tenha um valor econômico muito, muito grande, você vai jogar fora, você vai queimar, vai acontecer alguma coisa do tipo. Você não pode pegar e passar isso adiante. Certo? Toras de madeira destinadas à produção de carvão vegetal. Uma das principais fontes de energia para populações rurais em países africanos. Então, eles estão pegando o quê? As toras de madeira e fazendo com que se torne carvão vegetal. De que forma? Eles estão pegando e queimando essa madeira
de uma forma específica, parece que eles colocaram barro em cima, né? E fizeram uma fornalha para poder ter a queima correta e virar carvão mineral. Ok? Vegetal. Mineral não, vegetal. Carvão vegetal. Certo? Então, letra A. Quais problemas ambientais abordados ao longo do capítulo estão evidenciados nesta fotografia? Gente, nós vamos continuar na próxima aula. Já deu o horário, porque senão vocês não vão ter tempo entre uma aula e outra, tá? Já passou até 2 minutos. Ele não tá saindo sozinho. Certo? Então, tchau, tchau. Com Deus, gente. E até mais. Até semana que vem.